Olá, bom dia, pessoal. Tudo bem? Como estamos aí? Olá. Peraí, que aqui eu vou fazer. Sim, vai dar ruim. Aí, eu tava aqui com o canal do Twitch conectado e tava dando eco na transmissão. Bom dia aí, pessoal do Clima Digital. Começando mais uma semana. Nossos parceiros. Quem não conhece ainda, né? Siga Clima Digital lá no Instagram, @Clima Digital. O site deles, são nossos parceiros da parte de backstage aqui, mantém esse canal ativo, nos ajudam aqui na gestão dos canais, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto aqui na Twitch, né? Ajudando no roteiro, ajudando nas configurações, nas edições, e, enfim, toda a gestão aí do nosso canal é feita em parceria com a Clima Digital. Então sigam eles lá que recomendo o trabalho deles. De extrema qualidade e seriedade. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar mais uma semana, dia 26 de agosto do ano de 2024. Ontem eu completei mais uma volta ao redor do Sol, né? Completei meu aniversário ontem, no dia 25 de agosto, dia de soldado. E então estou começando aqui um novo ano hoje junto com vocês, né? Logo na segunda-feira cedo, estou iniciando aqui um novo ciclo, um novo ano, e que seja um ano de muitas bênçãos aí para todos, né? Inclusive para mim, que estou iniciando esse novo ciclo. Legal, beleza. Então, esse aqui é o canal Conexões e Crenças. Caso alguém aqui que esteja conosco não me conheça, eu sou Marcelo Murim, né? Eu sou criador desse canal, faço gestão junto com a equipe da Clima Digital. Obrigado aí pelos parabéns, Disney, valeu. Então, esse canal ele tem 2 meses, 3 meses, né? A proposta dele é exatamente a gente trazer temas relacionados à espiritualidade, à metafísica, à física quântica, à vibração, frequência. A gente fala aqui da Bíblia, a gente fala de Livro dos Espíritos, a gente fala aqui do doutrina espírita. Então, é um canal sem compromisso de trazer cunho religioso, mas é um canal aberto para que a gente possa fazer trocas, né? Trocar conhecimento, trocar informações, e com isso a gente aprender e buscar nossa evolução com foco no autoconhecimento. Legal? Então, a programação do canal, todas essas informações que eu estou passando aqui rapidamente, tem tudo lá nos primeiros vídeos do canal no YouTube. Tem também alguns vídeos explicando no nosso canal do Instagram. Então, entrem lá, sigam a gente, acompanhem, dê o seu joinha, compartilhem, dê uma navegada lá, que lá tem todas as informações a respeito do canal. A nossa programação semanal tem sido da seguinte forma, né? Todas as segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, eu faço a leitura comentada de alguns livros. A gente começou com a Bíblia Peshitta, né? Que é essa Bíblia aqui, que é uma Bíblia, a Bíblia ela é traduzida diretamente do aramaico, que era a língua que era falada na Judéia, na época de Jesus, né? Então é uma Bíblia que tem uma tradução direta, né, da língua que foi escrita, não passou por... Porque a Bíblia que a gente conhece, a tradicional, né, essa aqui é a Bíblia de Jerusalém, é uma das mais conhecidas. Ela foi traduzida do grego para o grego, depois do grego para o latim, depois do latim Lutero traduziu para o alemão, depois para o inglês, então teve várias traduções. Essa daqui, a Peshitta, ela foi direto do aramaico, não foi direto para o português, obviamente, mas do português ela foi traduzida do espanhol, mas a origem dela veio diretamente do aramaico, tá bom? Então a gente já está lendo essa Bíblia há um tempo, já terminamos semana passada o livro de Gênesis, hoje nós vamos começar o livro Êxodo, tá bom? Então, segundas e quartas eu estou lendo a Bíblia Peshitta, e às sextas-feiras eu comecei agora no início de agosto a leitura do Livro dos Espíritos, tá? Então, essa que está sendo a nossa agenda, segundas e quartas a Peshitta e às sextas o Livro dos Espíritos. Provavelmente a gente vai introduzir mais um livro aí a partir do mês que vem, ou talvez outubro, não sei ainda, a gente está sentindo. E em setembro, certamente, a gente vai começar a leitura, o grupo de estudo de um outro livro. Mas aí eu passo um pouco mais de detalhes para vocês depois, tá bom? É isso aí, vamos em frente então. Já
nos alongamos aqui nas introduções, nós vamos dar início à leitura do livro de Êxodo. Quem é novo aqui no canal vai perceber que eu gosto de ir lendo e tomando minha água, tomando meu café. Para ir dando uma molhada na goela, né? E esquentando, porque tá frio, cara. Eu não sei como é que tá aí onde vocês estão, mas aqui, na cidade que eu moro, em São José dos Campos, está 13 graus. Um pouquinho frio, né? Mas tá bom. Em casa, dentro de casa quentinho. Então vamos lá iniciar, pessoal. Êxodo, capítulo 1. Fala sobre a escravidão dos filhos de Israel no Egito. Então, estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou junto com sua família. Obil, Shemon, Levi e Yehudá. Quer dizer, tem os nomes são um pouco diferentes do que a gente está acostumado, né? Então, por exemplo, Shimon é Simão, Yehudá é Judá. Então, a gente ao longo do tempo a gente fez essa explicação lá atrás, mas só para deixar pontuado. Aí Zacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Asher. As pessoas descendentes diretas de Jacó foram um total de 70 pessoas. Entretanto, José estava no Egito. E morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel se haviam multiplicado, pois foram fecundos e se fizeram muitos numerosos, chegando a ser muito poderosos. O país estava cheio deles. Então, aquela geração, né, que chegou ao Egito através de José, os filhos de Jacó, os 12 filhos, que deram origem às 12 tribos depois, todos morreram, e ficou as gerações seguintes ficaram lá no Egito. Depois surgiu um novo rei no Egito, que não conhecera a José, que disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e poderoso que nós. Então, assim, as gerações foram passando, né? Eles eram amigos, o faraó era amigo de José, que convidou a todos, só que foram todos morrendo, né? E com isso, né, foi despertando outros interesses, né? Versículo 10. Procedamos com astúcia diante deles, antes que se multipliquem e aconteça que, em caso de guerra, unindo-se também aos nossos inimigos, lutem contra nós e nos expulsem do país. Então, eles lhe impuseram capatazes perversos que os oprimiram em escravidão, e eles edificaram as cidades de armazenamento, Pitom e Ramsés para Faraó. Entretanto, quanto mais os oprimiam, mais se multiplicavam e se fortaleciam. Por isso, os egípcios estavam afligindo os filhos de Israel. Por isso, os filhos de Israel eram oprimidos severamente pelos egípcios, amargurando-lhes a vida com duras ocupações de fazer barro, tijolos e todo tipo de serviço do campo, e submetendo-lhes a todo tipo de trabalho duro. Além disso, o rei do Egito falou com as parteiras hebreias, que o nome de uma era Puá e o nome da outra Chofrá, dizendo a elas: Quando vós assistirdes às hebreias ao darem à luz, observai no leito do parto. Se for menino, vós matareis, mas se for menina, deixai-a viver. Mas as parteiras temiam a Alahá, e não agiram como o rei do Egito lhes havia ordenado, e conservaram com vida os meninos. Então o rei do Egito, chamando as parteiras, perguntou a elas: Por que vós fizestes esta coisa, e tendes deixado com vida os meninos? E responderam as parteiras a Faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias, porque elas mesmas são parteiras, e ainda não veio a elas uma parteira, elas dão à luz. Então Alahá fez bem as parteiras, porquanto fizeram tal coisa, e o povo se multiplicou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, por haver mostrado as parteiras
temor de Allahá, ele lhes concedeu família. Então ordenou Faraó a todo o povo e disse: lançai ao rio todo menino que nasça, mas a toda menina deixai que viva. Enfim, eles tinham medo ali, né? O Faraó tinha medo de que o povo se multiplicasse muito e depois se voltasse contra ele. E aí ele ordenou a morte dos bebês meninos, né? Deixassem as meninas vivas e matassem os meninos. Capítulo 2. Moisés chega à corte egípcia. Certo homem da casa de Levi tomou por esposa uma mulher levita. Havendo concebido a mulher, deu à luz um filho. E vendo que ele era um menino bonito, escondeu-o durante 3 meses. E ao não poder mais continuar escondendo, tomou uma arca de madeira de acácia, revestiu-a com betume e resina. Pôs nela o menino e a pôs na margem do rio, a pouca profundidade. Enquanto isso, a irmã do menino postou-se de longe, para ver o que havia de acontecer com ele. A filha de Faraó havia descido ao rio a banhar-se, e quando as suas donzelas andavam na margem do rio, ela viu a arca em uma parte pouco profunda e enviou as suas donzelas para recolhê-la. Quando a abriu, ela viu o menino, e eis que o garoto estava chorando. Então sentiu compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Em seguida, a irmã do menino disse à filha do faraó: irei chamar uma ama de leite das hebreias para que te crie esse menino. Então respondeu a ela a filha do faraó: vai. Então a jovem foi chamar a mãe do menino. Então lhe disse a filha de faraó: eis para ti este menino, cria-o para mim, e eu te pagarei. E a mulher, tomando o menino, criou-o. Quando cresceu o menino, ela o trouxe à filha de faraó. Esta o adotou e chamou o seu nome Moisés, né? Pois disse: porque das águas eu o tirei. Mosh, né, Moisés, significa tirado, resgatado. Então ela fala aqui, né, que o nome Mush se deriva da raiz hebraica machá, que significa tirar, mas também se associa com o vocábulo egípcio. Isso se explica em razão de que na corte egípcia era comum usar nomes compostos a partir desse vocábulo, como Tutmoses, Ramsés, Amoses, filhos, enfim. Significava tirado, né? Versículo 11 aqui do capítulo 2. Sucedeu naqueles dias, havendo crescido Moisés, foi ao encontro de seus irmãos e atentou para o seu duro trabalho. E viu quando um egípcio golpeava um hebreu, um de seus irmãos, dos filhos de Israel. Então olhou um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu, e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então disse ao agressor: por que tu feres teu próximo? Mas ele lhe respondeu: quem te fez por chefe e juiz sobre nós? Pensas me matar como tu mataste ontem o egípcio? Então Moisés temeu e pensou: certamente foi descoberto o caso. E ouvindo Faraó esta questão, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu da presença do Faraó, rumo à terra de Midian, e assentou-se junto ao poço. Enfim, Moisés matou o egípcio, né? Essa história é muito conhecida, né? Mas é interessante a gente ter aqui a leitura exatamente do que aconteceu, né? Através do livro sagrado, né? Da Bíblia. Então ele matou o egípcio e fugiu porque o faraó queria matá-lo. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas que foram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber às ovelhas de seu pai. Mas vieram uns pastores e as expulsaram. Então se levantou Moisés e as defendeu e deu de beber às ovelhas delas. Ao regressarem a Reuel, seu pai, ele perguntou a elas: por que desces de beber tão depressa hoje? E elas lhe responderam: um homem egípcio nos libertou da mão de pastores, e também nos tirou água e deu de beber às nossas ovelhas. Então ele perguntou às suas filhas: onde está? E deixastes o homem?
chamem-no para que ele coma pão. E Moisés aceitou morar com o homem, e ele lhe deu Tsefora, sua filha, por mulher. Tseforá, né? Não sei como é que pronuncia. Ela deu à luz um filho e chamou seu nome Gershom, pois disse: foi um forasteiro em uma terra estrangeira. Depois ela deu à luz um segundo filho para Moisés e chamou seu nome Eleazar. Disse: porquanto Alahá de meus pais me ajudou e me livrou da espada de Faraó. Aconteceu que depois de muito tempo morreu o rei do Egito e os filhos de Israel estavam gemendo por causa da dura opressão. Então eles oraram e devido à sua opressão subiu seu choro a Alahá. E ouviu Alahá o seu gemido e lembrou-se Alahá de seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó. E quando viu Alahá os filhos de Israel, Alahá lhes deu atenção. A Bíblia de Jerusalém, a gente vê os nomes, né? Sempre que fazer essa comparação. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Raquel. Raguel, o nome do lugar, voltado para Raguel, o nome do homem aqui. Séfora é o nome da mulher, e Gersã, e. Eleazar. Isso aí. Mudança, né? Os nomes não são tão diferentes assim, né? Deixa eu deixar adaptado aqui. A gente entender. Vamos seguir. Capítulo 3. Moisés e a sarça ardente. Então Moisés apacentava as ovelhas de Atrom, seu sogro, sacerdote de Midian. Ele levou as ovelhas para o deserto até chegar ao monte de Alahá, Orive. Então apareceu para ele o anjo de Mariá, em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E ele viu que na sarça ardia o fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés pensou: eu virarei para ver esta grande visão, porque não se consome a sarça. Ao ver Mariá, que ele virara para ver, chamou a ele Alahá do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui. Então ele lhe disse: não te aproximarás daqui. Tira as sandálias de teus pés, porque o lugar sobre o qual tu estás é santo. Depois acrescentou: eu sou o Alahá de teu pai, o Alahá de Abraão, o Alahá de Isaque e o Alahá de Jacó. Então Moisés cobriu a sua face, porque teve medo de olhar para Alahá. Então disse Mariá: certamente tenho visto a opressão do meu povo que está no Egito, e o seu clamor ouvi devido aos seus opressores, que estou ciente de sua aflição. Eis que descerei para torná-lo liberto do poder dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra larga e fértil, a uma terra da qual escorre o leite e o mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também vi a opressão que os egípcios os obrigam. Vai agora, e eu te enviarei a Faraó, para que faça sair o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Alahá: quem sou eu para que vá a Faraó, para que faça sair os da casa de Israel do Egito? Mas Alahá lhe respondeu: eu estarei contigo, e isto te será como sinal de que eu te enviei. Quando tu fizeres sair este povo do Egito,
adorareis diante de Allahá sobre este monte. Então, Moisés aqui teve um encontro, né, com Deus, né, através lá da sarça ardente, né, e Deus falou para que ele voltasse para libertar o povo da opressão do Egito. Versículo 13. Disse Moisés a Allahá: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e diga a eles: Maria, o Allahá dos vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que responderei a eles? E disse Allahá a Moisés: Aniha Achar Aniha. E acrescentou: Assim dirás aos filhos de Israel: Aniha me enviou a vós. Não aparecem os nomes, eu fico na dúvida. Não dúvida não, né? Quero tirar aqui a deixa eu ver, 14. Perguntar qual é o seu nome. Eu sou aquele que é, disse mais. Assim dirás aos israelitas: Eu sou, me enviou até vós. Disse Deus ainda a Moisés: Assim dirás aos israelitas: Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão. Eu sou aquele que é. Exato. Sou aquele que é. Disse mais Allahá a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Maria, Allahá dos vossos pais, o Allahá de Abraão, o Allahá de Isaac, o Allahá de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eterno, e este é meu memorial por todas as gerações. Vá, ajunta os anciãos dos filhos de Israel e diz a eles: Maria, o Allahá dos vossos pais, o Allahá de Abraão, de Isaac e Jacó, apareceu a mim e disse: Certamente lembrei deles e tenho visto o que é feito convosco no Egito. Pelo qual tenho dito que eu vos farei subir da sujeição dos egípcios à terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus e dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus, a uma terra da qual escorre o leite e o mel. Então eles darão atenção à tua voz, e tu e os anciãos dos filhos de Israel se apresentarão ao rei do Egito e direis a ele: Ariá, Allahá dos hebreus, nos apareceu. Agora permite que vamos ao deserto, um caminho de 3 dias, e sacrificaremos a Maria, nosso Allahá. Pois eu sei que se não for por força, o rei do Egito não vos deixará ir. Assim que eu estender a minha mão para ferir os egípcios, onde todos os prodígios que eu farei no meio deles, e após isso ele vos enviará. Também darei ao povo pavor aos olhos dos egípcios, e acontecerá que não ireis vazios quando fores. Cada mulher pedirá à sua vizinha e a que habita em sua casa objetos de ouro, objetos de prata e roupas para vestir os vossos filhos e as vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Aqui ele fala aqui, ó, Aniha Achar Aniha. Eu sou o que sou. Quer dizer, eu sou, né? Aquele que é, efetivamente, é Deus, né? O todo. Como quem quiser chamar, mas ele é o todo. Então, vamos lá, continuando. Capítulo 4. Allahá confere poderes a Moisés. Respondendo Moisés, disse: Mas eis que eles não crerão em mim, e nem darão atenção à minha voz, porque dirão: Maria não te apareceu. Claro, ele estava em dúvida, né? Estava inseguro. Disse a ele Maria: Que é isto que está na tua mão? Ele respondeu: Uma vara. Depois ele lhe disse: Lance-a na terra. E ele a lançou, e eis que se tornou uma serpente. Moisés fugiu dela. Então disse Maria a Moisés: Estende a tua mão e agarre-a pela sua cauda. E estendendo ele sua mão, agarrou-a, e voltou a ser uma vara na sua mão. Isto é para que creiam que te apareceu Maria, o Allahá dos vossos pais, o Allahá de Abraão, o Allahá de Isaac e o Allahá de Jacó. Maria acrescentou, dizendo a Moisés: Coloca a tua mão no teu peito. Então ele colocou a sua mão no seu peito, mas tirando-a,
eis que a sua mão estava leprosa, estava branca como a neve. Depois disse a ele Maria: torna a pôr a tua mão no teu peito. E ele tornou a colocar sua mão no seu peito, e ao tirá-la do seu peito, eis que tornara como o restante de sua carne. Mas se eles não acreditam, nem dão atenção à mensagem do primeiro sinal, crerão na mensagem do outro sinal. Mas se não acreditarem nesses dois sinais, nem dão atenção à tua voz, tomarás das águas do rio e as despejarás na terra seca. E as águas que tu tomaste do rio se tornarão em sangue sobre a terra seca. Depois disse Moisés a Maria: por favor, ó meu Senhor, eu jamais fui um homem eloquente, nem ontem, nem anteontem, nem ainda neste momento em que tu falas com o teu servo, pois minha forma de falar é insegura e tenho a língua presa. Então Maria lhe respondeu: quem deu a boca para o homem? Quem fez o mudo e o surdo ao que pode ver e o cego? Não sou eu, Maria? Vai, pois agora que eu estarei com tua boca para te ensinar o que haverás de dizer. Mas Moisés lhe disse: eu te rogo, meu Senhor, que envies a mensagem através de quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira de Maria contra Moisés e disse a ele: eis que Arão, teu irmão, o levita, eu sei que ele é eloquente. Eis que também ele sairá ao teu encontro e se alegrará em seu coração quando te ver. Tu dirás a ele e lhe transmitirás a minha mensagem, e eu serei com a tua boca e com a dele para vos ensinar o que fareis. Ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será intérprete, e tu serás para ele como o Alahá. E toma esta vara nas tuas mãos, para que tu faças com ela os sinais. Vamos lá. Versículo 18 do capítulo 4. Moisés regressa ao Egito. E voltou Moisés e foi aonde estava Iatrom, seu sogro, e disse a ele: Jetro, aqui fala Jetro, Jetro. E disse a ele: permita-me retornar e ir a meus irmãos que estão no Egito, para que eu veja se ainda vivem. Então disse Iatrom a Moisés: vá em paz. Depois disse Maria a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque morreram todos os que buscavam te matar. Então tomou Moisés a sua mulher e os seus filhos e os fez montar sobre um jumento e regressou ao Egito. Também Moisés tomou a vara de Alahá na sua mão. Depois disse Maria a Moisés: quando tu retornares ao Egito, veja todos os prodígios que eu farei por meio de ti. Faça-os na presença de Faraó, mas eu endurecerei o coração dele para que não deixe o povo ir. Então dirás ao Faraó: assim diz Maria: Israel é meu filho, meu primogênito. Eu tenho te falado para que deixe ir meu filho, para que me renda culto. Mas tu te recusas a deixar ir o meu filho. Eis que eu farei que morra o teu filho primogênito. Enquanto estava Moisés no caminho, a uma pousada, Maria saiu ao seu encontro, procurando matar Moisés. Mas Seforá, tomando uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho e tocou seus pés, dizendo: um esposo de sangue tu és para mim. Então ele o deixou. Em seguida ela disse: esposo de sangue por causa da circuncisão. E disse Maria a Arão: vá ao deserto ao encontro de Moisés, teu irmão. E ele foi e o encontrou no monte de Alahá, em Oriv, e o beijou. E relatou Moisés a Arão todas as palavras de Maria, o enviara a dizer, e todos aqueles sinais que ordenou fazer. E foram Moisés e Arão
e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão disse a eles todas as palavras que Maria dissera a Moisés, e ele fez os sinais diante do povo. Então o povo creu, e quando ouviram que Maria lembrara os filhos de Israel e que via a sua opressão, aqueles dentre o povo se inclinaram e adoraram a Maria. Moisés voltou, conversou com o irmão, né, e seguiu as recomendações, as indicações aqui de Deus. Capítulo 5. Moisés e Arão se apresentam ao faraó. E após essas coisas, Moisés e Arão se apresentaram diante do faraó, dizendo: Assim diz Maria e Alahá de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebrem festa no deserto. Mas Faraó questionou, dizendo: Quem é Maria, cuja voz eu ouvirei, e deixe que Israel vá? Eu não conheço Maria, e tampouco deixarei ir Israel. Então eles disseram: Maria, Alahá dos hebreus, apareceu para nós. Permite-nos ir ao deserto, uma jornada de 3 dias, para que ofereçamos sacrifício a Maria, nosso Alahá, para que não nos encontre com espada ou com a praga. Mas respondeu a eles o rei do Egito, Moisés e Arão: Por que apartam o povo dos seus trabalhos? Voltai às vossas tarefas. Também disse a eles o faraó: Eis que agora o povo da terra é numeroso, entretanto vós estáis apartando eles de seus trabalhos. Esse mesmo dia ordenou o faraó aos capatazes do povo e aos seus escribas, dizendo a eles: Vós não mais fornecereis palha ao povo para fazer tijolos, como faziam anteriormente, e eles vão recolher a palha para si mesmos. Porém, imponhai a eles a mesma quantidade dos tijolos que faziam antes, não diminuireis dela, que eles são ociosos, por isso reclamam, dizendo: sacrifiquemos o nosso Alahá. Ao nosso Alahá. Fazei mais pesado o serviço dos homens para que estejam ocupados nele e não atendam a palavras vãs. Então saíram os capatazes do povo e seus escribas e falaram ao povo: Assim diz Faraó: Eu não fornecerei a vós palha. Vós mesmos ireis recolher a palha para vós, onde a encontrardes, mas vossa tarefa em nada se diminuirá. Assim que se espalhou o povo por toda a terra do Egito para recolher o restolho em lugar da palha. Enquanto isso, os capatazes os coagiam, dizendo: Cumpre a vossa tarefa como faziam antes, como quando era dada a vós a palha. Então, os supervisores dos filhos de Israel, que tinham posto sobre eles os capatazes do faraó, foram açoitados e lhes diziam: Por que não cumpristes a vossa meta de tijolos, nem ontem nem agora como faziam antes? Então os supervisores dos filhos de Israel foram se queixar diante de Faraó e disseram: Por que está se tratando assim os teus servos? Não se fornece palha a teus servos, e ainda se nos diz que façamos mais tijolos, pecando tu assim contra o teu próprio povo. Então o faraó lhes respondeu: Vós sois muito ociosos, por isso vós dizeis que oferecereis sacrifício a Maria. Agora ide, trabalhai. A mesma quantidade de tijolos entregareis, embora não se fornecerá palha a vós. Então os supervisores dos filhos de Israel se deram conta de sua desgraça quando diziam a eles: Não diminuireis a vossa quantidade de tijolos, mas será como a de todo dia. Quando saíram da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que lhes estavam esperando. E disseram a eles: Que Maria os veja e os julgue, pois prejudicastes o nosso espírito aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos, ao dar nas suas mãos uma espada para que nos matem. Em seguida, voltou Moisés a Maria, dizendo: Meu senhor, por que fizeste o mal a este povo? Por que me enviaste? Desde a hora que eu vim para falar em teu nome, diante de Faraó, ele tem maltratado a este povo, e tu não livraste o teu povo. Então, começaram os
os atritos, né, entre o Moisés e o faraó, obviamente o povo, porque o faraó não ia aceitar. E Deus já tinha falado isso para Moisés, né, que ele endureceu o coração do faraó. O faraó não ia aceitar perder os escravos assim tão facilmente, né? Capítulo 6. A gente vai seguindo mais ou menos uns 40, 45 minutos de leitura, tá? Esse é o tempo que a gente leva mais ou menos a leitura diária. Eu vou seguir mais um pouquinho, acho que dá para ler talvez mais uns 2 capítulos aqui. Então, capítulo 6, a ordem de Mariá a Moisés. Então respondeu Mariá a Moisés: Agora verás como tratarei o faraó, porque os deixará ir por força, e com o braço estendido os fará sair da sua terra. E acrescentou Mariá a Moisés, dizendo a ele: Eu sou Mariá, que me revelei a Abraão e a Isaque e a Jacó, como El Shaddai Alahá. Mas o meu nome, Mariá, não os dei a conhecer. Também estabeleci o meu pacto com eles para dar a eles a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual habitaram. Também eu ouvi o gemido dos filhos de Israel, que os egípcios os escravizaram. Recordei do meu pacto. Por isso, diga aos filhos de Israel: Eu sou Mariá Lahá, que vos farei sair da opressão dos egípcios, e eu vos livrarei da sujeição deles. Eu vos resgatarei mediante a força, com o braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei como meu povo, e eu serei vosso Alahá. Então vós sabereis que eu sou Mariá, vosso Alahá, que vos tiro da opressão dos egípcios. E eu vos levarei à terra, a qual levantei minha mão em juramento para dá-la a Abraão, a Isaque e a Jacó. E eu darei a vós por herança, eu, Mariá. Assim falou Moisés aos filhos de Israel, para eles não deram atenção. Desculpa, versículo 9, capítulo 6. Assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não deram atenção a Moisés, por causa da sua tristeza de espírito e da dura servidão. E já estavam bem desesperançosos, né? Porque viviam em opressão há muitos anos, então já não acreditavam mais em serem libertos. Então Mariá se dirigiu a Moisés e disse: Vá dizer a Faraó, rei do Egito, que deixe que os filhos de Israel saiam de sua terra. E disse Moisés a Mariá: Eis que os filhos de Israel não me ouviram, como pois me ouvirá Faraó, tendo eu dificuldade para me expressar? Então Mariá, falando com Moisés e com Arão, ordenou aos filhos de Israel e a Faraó, rei do Egito, para fazer sair da terra do Egito os filhos de Israel. Ou seja, Moisés ainda muito inseguro, né, da situação. Como é que ele ia insistir se o próprio povo dele estava desesperançoso? As casas paternas de Robil, Shemon e Levi. Os chefes das casas paternas eram estes: os filhos de Robil, primogênito de Israel, foram Xenoc, Palu, Hezron, Carmi. Estas foram as famílias de Robil. Os filhos de Shimon foram Iamoil, Iamin, Ahar, Yaquim, Sachar e Shaul, o filho de uma mulher cananeia. Estas foram as famílias de Shemon. Os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas famílias, eram estes: Gershon, Cahat e Merari. Os anos que viveu Levi foram 137 anos. Os filhos de Gershon, segundo as suas famílias, foram Lavni e Shamim. Os filhos de Cahat foram Amram, Yatsar, Hebron e Ozil. Os anos da vida de Cahat foram 133 anos. Os filhos de Merari foram Mahali e Mushish. Estas eram as famílias dos levitas, segundo as suas gerações. Havendo tomado Amram por mulher a Iocavar, a filha de seu tio, ela lhe deu à luz a Arão, Moisés e Mariá. Mariam. Os anos da vida de Amram foram 137 anos. Então Moisés era filho de Amram. Amram era filho de Cahat, que era filho de
Levi. Então, era dos levitas, né? Os filhos de Yatzar foram Corec, Nefag e Zacri. Os filhos de Ozil foram Mashael, Yatzfan e Satri. Havendo tomado Arão por mulher, a Elishiba, filha de Aminadab, irmã de Neshon, ela lhe deu a luz a Nadab, Abihu, Eliasar e Atamar. E os filhos de Corec foram Assir, Alcaná e Aquensaf. Estas foram as famílias de Corec. Havendo Eleazar, filho de Arão, tomando por esposa uma das filhas de Fentil, e ela lhe deu à luz a Pinches. E estes foram os chefes das famílias dos levitas, conforme as suas gerações. Estes são Arão e Moisés, a quem Maria lhe disse: Retirai os filhos de Israel da terra do Egito, com todos os seus exércitos. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram a Faraó, rei do Egito, para tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Aconteceu que o dia que Maria falou a Moisés da terra do Egito, e Maria se dirigiu a Moisés, dizendo a ele: Eu sou Maria, falo a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu tenho dito a ti. Tenho falado a ti. E Moisés disse outra vez a Maria: Tenho dificuldade para me expressar, pois me ouvirá Faraó. Interessante, né, que a gente vê nos filmes, né, o Moisés é um homem forte, né, e ele não parecia ser pelo que está escrito aqui, né, parecia ser um homem meio medroso, inclusive. Israel, Enoque, Falu, Esrom, Cami, clãs de Ruben. Os filhos de Simeão, Jamuel, Jamil, Aod, Jaquim, Soar e Saul. Os de Levi, Gerson, Carrat e Merari. Levi viveu, os filhos de Gerson, Labni e Semei. Os filhos de Cat, Amram. Os filhos de Cat, Amram, Isaac, Hebron e Osiel. Cat viveu. Os filhos de Merari, Mori e Muzi. Amram, que era filho de Cat, Jocabed, sua tia, qual lhe deu Araão e Moisés. Viveu, sempre é isso aí. Isso aí. Fechar. Vamos lá. Então, gente, aconteceu que o dia que isso aí. Então, vamos encerrar por aqui, né? Já deu 43 minutos. A gente leu até o capítulo 6, do 1 ao 6. Então, conta um pouco aqui do início, né? Do contato de Deus com Israel, com Moisés, o retorno dele para o Egito, para que ele liberte o povo, e ele muito reticente ainda, né? Com receio, mas acatando, né? E com a ajuda de seu irmão Arão, tá? Então, a partir da próxima leitura, que vai ser na quarta-feira às 9, a gente começa no capítulo 7, onde ele fala aqui que Maria anuncia as pragas contra o Egito, tá bom? Então é isso. Hoje a gente encerra a leitura. A gente está no livro de Êxodo, lemos do capítulo 1 ao 6. Queria agradecer aqui a presença de todos, quem nos acompanhou. Esse vídeo agora que está sendo transmitido ao vivo pela Twitch, eu vou subir no YouTube. E depois a gente vai colocar alguns cortes dele no Instagram, tá bom? Agradeço mais uma vez a equipe da Clima Digital, que está sempre conosco aqui nos apoiando. E a todos que nos acompanham, peço para que nos sigam no nosso canal no YouTube, nos sigam no nosso canal do Instagram, compartilhem, divulguem, comentem, nos ajudem aí na divulgação, se você gosta tem interesse, gosta dos assuntos que a gente aborda aqui. E aguardem que em breve traremos novidades para o canal, tá joia? Uma ótima segunda-feira para todos e uma excelente semana. Vamos em frente. Um grande abraço. Valeu.